Era como quando conheceu Cal pela primeira vez. Aquele estúpido demônio parecia ter a habilidade de dobrar a realidade e transformar tudo em uma completa loucura. A menina estava presa na cama, com seus membros esticados amarrados com lençóis, como uma icônica cena de algum filme de terror. Mergal, que vestia o corpo da garota, começou a rir. Por mais que tentasse, aquele corpo feminino não conseguia se soltar das amarras. Os primeiros minutos foram mais agitados. A menina cuspia a todo momento e envergava a coluna tentando se elevar, fazendo suas costelas aparecerem sob a pele esticada. Logo depois, balbuciou algumas palavras em latim que foram incompreensíveis para Rafael. Fez então a única coisa que poderia. Um pequeno plano mirabolante que conseguiu com o mínimo de esforço após ver tantos filmes americanos de exorcismo. Rafael baixou um aplicativo da Bíblia e começou a procurar um trecho que seria matador para a situação. Não queria que Cal resolvesse nada para ele. Não queria depender de sua presença. Apenas desejava que ele sumisse novamente e o deixasse em paz, junto com um conjunto de esquisitices que vinha no pacote. Mas ele nunca tinha ido muito a fundo nas leituras bíblicas. A sua primeira comunhão tinha sido um desastre. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os ele não clama por socorro. Mergal, na forma de garota, se virou para ele com um sorriso debochado no rosto. Você tá lendo Jó para expulsar um demônio? Pelo menos eu estou tentando fazer alguma coisa. Esse carinha é uma figura, Calcifero. Agora entendo por que está tanto tempo com esse mundano imprestável. Seu apartamento estava de cabeça para baixo, sangue para todo lado, móveis virados ou quebrados, cacos de vidro salpicados no chão, utensílios domésticos largados ou presos a paredes. Foi até a cozinha e abriu a geladeira. Tomou longos goles d'água e tentou se tranquilizar. Percebeu que o homem do guarda-chuva ainda estava lá, sentado em uma cadeira e tomando o seu estimado cafezinho em sua caneca preferida. Parece que a coisa ficou feia. Rafael não soube se deveria responder. Abriu a boca, deixou escapar um gemido curto e voltou a fechá-la. Acho que você precisa de uma mãozinha. Por sorte, eu tenho duas. Está me sugerindo que você sabe expulsar demônios? O senhor de olhos matutos o encarou, com certa diversão no rosto. Atravessou a sala bagunçada e foi até o quarto, acompanhado do dono do apartamento. Quando atravessaram a porta, Rafael notou um frio fora do normal. Verificou o termostato, mas ele estava regulado para aquecer o ambiente. Cal, sentado no carpete, fumava seu cigarro, como se esperando algum show começar. Já a garota possuída continuava a se contorcer, mas ela mal parecia a mesma de antes. Com olheiras que se afundavam sob os olhos e veias arroxeadas saltavam do pescoço. O veneno do demônio está se espalhando. Mas tem alguma coisa que a gente possa fazer? Podemos. É uma bela escolha de palavras. Vou precisar da ajuda de alguém de sangue novo. A menina com o rosto cadavérico riu com fraqueza. Cite novamente aquele texto que leu para mim. Irritado, Rafael ficou com vontade de sacudir o corpo da menina até a coisa sair. É claro que não faria isso, mas havia dado um passo em direção à cama sem perceber. O velho levantou o guarda-chuva até o peito do rapaz para que não se aproximasse mais. Não vá na onda dele. Ou coisa ruim sabe como tirar qualquer um do sério. Ele puxou do bolso da calça algo e jogou na direção do peito de Rafael. Me ajuda com isso, por favor. Rafael quase deixou escapar o objeto diminuto entre os dedos, mas o agarrou no ar antes de cair. Era um pequeno pedaço de giz branco. O homem do guarda-chuva apontou para a parede que fazia oposição à cama. Faz um triângulo para mim. Aqui, nesta parede. Que tipo de triângulo? Ora, qualquer um que tenha 3 lados. Como se fosse algo absurdo, olhou para o giz e se questionou por uns instantes. Mas não se deu ao luxo de continuar inerte. Acha que vai dar conta, velho? E aí, curtiu? Quer saber o final dessa história? Bem, aí é só se você apoiar o Martelo das Feiticeiras, que acabou de entrar hoje em campanha no Catarse. Teremos finalmente a volta da dupla mais improvável que você vai ter por aqui, Rafael, o humano,
e Cal, o demônio, se aventurando em muito mais coisa legal e enfrentando o peso das consequências que aconteceram no primeiro livro. Mas calma, você não leu ainda? Não se preocupa. Entra aí no catarse.me/Martelo das Feiticeiras, tudo junto, vai estar o link aqui no post e você vai poder obter uma recompensa com o primeiro e com o segundo livro. O primeiro livro com capa remodelada e esse segundo chegando aí para quebrar tudo. Vou só pedir encarecidamente para explicar caso você fique confuso. Uma das recompensas saiu com um pequeno errinho de digitação e ao invés de caderneta, tá caneca. Só que a gente não tá oferecendo caneca na campanha, tá bom, gente? Então já fiquem avisados, já entrei em contato com o pessoal do Catarse e a gente tá trabalhando para corrigir isso, tá bom? E falando das recompensas, além dessa caderneta estilo Moleskine, não posso falar que é Moleskine, que Moleskine é marca, mas é parecido com o Moleskine, a gente vai ter pôsteres incríveis, marcadores de páginas e, cara, sem sacanagem, entra no post da campanha e veja a recompensa mais poderosa que você vai ver, que é um pequeno toy art do nosso queridíssimo Cal, o demônio, nosso ícone desse universo, né? Calciferum. Cara, de verdade, só pra quem é realmente muito fã. Então, peço encarecidamente para que você dê uma olhada nas recompensas e veja. Muito bacana, né? Esse projeto faz parte da série Demônios, Bruxas e Vagantes, que tá saindo agora pelo selo estreante Ignis. O selo Ignis, ele é o selo de ficção da Penumbra Livros. Calciferum sempre teve muito perdido ali no meio, que é tudo não ficção, né? São autores falando um monte de coisa. E agora a gente tem um selo específico, quer dizer que a Penumbra vai trazer muito mais coisa legal aí pra vocês. Ainda não tá convencido? Não tem problema. Vê lá o vídeo de introdução da campanha e dê uma checada no nosso book trailer. Vou deixar tudo aí linkado pra você. Fique esperto, estamos em outubro, mês do horror. Teremos um freakout maravilhoso, infelizmente já com ingressos esgotados. A gente pede desculpas muito, porque infelizmente a gente alcançou o limite de lotação da casa e a gente não pode vender mais ingressos até pra segurança de vocês, né? A gente não deixaria que algo de ruim acontecesse porque tá super lotada a parada, né? Acho que o nosso objetivo aqui não é esse, é fazer todo mundo se divertir. A gente avisou que os ingressos seriam limitados, infelizmente quem não comprou a tempo não vai conseguir curtir a festa com a gente, mas não tem problema, que isso é um grande indicativo que ano que vem, talvez, quem sabe, a gente faça algo ainda maior pra todo mundo. Então é isso, os recadinhos ficam por aqui e é aquilo. Bora lá falar sobre nossos queridíssimos amigos demônios. Uma das grandes dúvidas da humanidade, que agora vou perguntar pra você, Tupá Guerra, nossa especialista doutora em demônios, é: o que é o mal? É uma dúvida, inclusive, que a humanidade não vai conseguir responder e a gente não vai responder nesse cast, assim, eu tô só avisando pras pessoas, pra ninguém ficar enganado, não chegar assim, achando que vai saber, porque não vai. Ah, não fala assim, que eu sei que você gosta de passar panos quentes aqui, eu sei que você vai passar muitos panos quentes aqui nesse podcast, porque você vai defender sua área acadêmica. Mas pra alguém que não vai defender a área acadêmica dele, Rafael, o que é o mal? O mal, cara, é o contrário do bom. E o que é o bom? O bom é aquilo que não te faz mal, entendeu? É como tem um filósofo que faz todo sentido. Que eu não lembro exatamente quem é, me desculpe, mas basicamente o mal é aquilo que te traz dor. Olha! E basicamente o ser humano quer fugir da dor. Então o ser humano vai atrás do prazer, que geralmente está no contrário do lado da dor. Por mais que esse prazer seja efêmero ou não duradouro, né? As pessoas querem não sentir dor. Eu acho que onde a dor está, o mal está junto. Então a sua explicação, ela tem um viés hedonista, mas aí não entra, por exemplo, aí aquela galera que curte um BDSM, hein? Não, mas é que tá. Se o BDSM te dá prazer, se a dor te dá prazer, então é bom. Aí vai depender de cada pessoa. A dor só é ruim quando ela te incomoda. Até no BDSM tem palavras que as pessoas param, né? Porque tem um limite ali e tal. Então até nesse momento você tem um limite pra tal dor. Então é um prazer aí que é diferente, mas é o prazer da pessoa. Aí tipo, aí você fala, asta xeran, a pessoa para de te bater, é isso? Aí depende do código. Depende do código. Pode ser. Você tem que combinar antes. Exato. Entendi, vocês estão sabendo demais dessa história. Eu já vi Eurotrip, entendeu? É, também. Você nunca viu? Da parte do Vanderlust? Caralho, bicho. Vocês estão bem de referência, hein? Hoje a gente vai falar sobre o mal, mas é interessante porque o mal, ele tem muitas formas, mas uma das formas que ele tem é sobre o diabo, o sataneiro. E é claro que essa figura icônica, misteriosa, seduzente, atrativa, existem muitas facetas e é claro que esse episódio
episódio a gente não vai falar de todas elas. Então, a gente não vai estar falando aqui de Lúcifer, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o diabo, suas formas e por que ele é do jeito que ele é. Um pobre incompreendido, esse tal de demônio. Será que é essa a conclusão que a gente vai chegar? Eu acho que ele não é pobre, não. Será? Mas isso é o que um satanista falaria, Tupá. Você é satanista? Você vai me perguntar também pra quem que eu acendo vela? Não, não sou satanista. Então é isso, ouvintes. Longos dias e belas noites. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes. Hoje a gente vai falar sobre o diabo. E já volta com esse papo maravilhoso. A gente já começa. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Sobre o diabo suscita muitas opiniões, muitas emoções. A gente já lembra da cultura pop, já pensa no advogado do diabo, já pensa naquele do Jack Black. Qual é o nome? Que quem faz é o cara do Foo Fighters, o vocalista. Tenacious D? É, o Tenacious D, né? Que são esses diabos que, poxa, muito seduzente e tal. Mas é muito interessante porque, por milênios, essa figura, ela mudou bastante, né, Tupá? Assim, a gente tem muito essa figura do diabo cristão. Existia um diabo pré-cristianismo? Então, vamos aí, que como vocês estão acostumados na história, nunca tem uma resposta simples, né? Então a gente vai aqui falar um pouquinho sobre todas as ideias. Você não tem um diabo, tipo, um grande governante, uma figura maligna que seria mais ou menos comparável ao que o diabo é hoje em dia. Essa representação de, tipo, sabe que no inferno, nessa concepção mais moderna, tipo, advogado do diabo e tal, você tem toda aquela hierarquia, você tem toda a questão de que tem uma figura que manda e as outras obedecem e tal. E na antiguidade você não tem tanto essa visão. O que você vai ter são vários entidades malignas, assim. E todos esses bichos, esses seres malignos, eles não necessariamente tem um que manda em todos os outros. Ou, muitas vezes, o que manda em todos os outros, ele não é necessariamente mal. Eu sei que parece confuso eu dizer que quem manda no exército das trevas não é necessariamente mal, mas é que muitas vezes você tem que lembrar que, por exemplo, quando se cita em Jubileus, que é um texto que é utilizado pela igreja copta até hoje, mas é considerado apócrifo pelas outras, ele vai falar que não, posso estar confundindo a igreja copta, foi mal, gente. Mas de qualquer forma, esse texto vai falar que não, quando tem o dilúvio e tal, ele mata os gigantes, e daí o anjo de Mástema conversa com Deus e fala: Deus, seguinte, dá pra liberar pra mim 10% das almas dos gigantes, pra que eu possa usar essas almas dos gigantes pra atormentar os seres humanos, aqueles seres humanos que não seguem os seus comandos? E Deus fala: é nóis, pode ficar. Inclusive, ele fala assim, inclusive. Tá no texto, assim. É nóis é uma palavra hebraica para sim. Para sim, exato. Ele fala: é nóis, pode ficar com essa parada aí. E é isso. E daí, a partir de então, o anjo de Mástema vai liderar essa horda de espíritos malignos ou de seres malignos, etc., pra justamente atacar seres humanos que desobedecem Deus. Então, o líder dos seres malignos não é necessariamente maligno. É até de se duvidar se esses seres malignos são tão malignos assim, uma vez que eles estão punindo aqueles que não seguem Deus, né? Tem todo... Tá vendo como é mais complexo do que parece? Pois é, mas é isso que eu ia perguntar. Porque, por exemplo, já puxando outra parada, mas que você pode continuar aí depois que eu terminar de falar. Que é o seguinte. Sim. Quando os demônios lá de Salomão, que dizia que o Salomão podia controlar, eu sempre encarei isso como da seguinte maneira: não é que você invocar um demônio e pedir algo pra ele é porque você é mau e corrobora com os demônios. Eu sempre vi como, cara, você é tão brother de Deus que você pode mexer até com a parada mais escrota da criação e, além de não acontecer nada contigo, você é tão brother de Deus que eles
tem que te obedecer. Eu nunca encarei muito isso como fazendo essa coisa do pacto de Satanás, etc. É mais ou menos isso que a gente pode ter essa de leitura? Tipo, usar os demônios pra atazanar as pessoas, então tá nos planos de Deus, então é bom. Um pouco. Quando a gente fala de toda essa tradição de que Salomão vai ser visto como esse cara que controla os demônios, etc., essa é uma tradição um pouco mais tardia do que o que eu tô falando. Esse texto, o Testamento de Salomão e tal, ele é um texto já do século, se eu não me engano, ele é século 3 depois de Cristo, e o Jubileus é um texto mais antigo que isso. Na época que se produz Jubileus, você ainda não tem essa visão tão consolidada. Embora Salomão já seja visto como uma figura poderosa, e você tem alguns outros relatos ali do século, assim, de 60, 70 depois de Cristo, 80 depois de Cristo, especialmente Joséfo, ele vai falar de exorcismos e ele vai descrever um exorcismo em que o exorcista usa um anel de Salomão. Então, a partir daí, dá pra gente supor que naquela época Salomão já era considerado, de alguma forma, um exorcista ou que tinha poder sobre os demônios. Mas essa organização mais clara que vai acabar aparecendo no Testamento de Salomão, essa é um pouquinho posterior. E já que a gente tá falando de toda essa ideia de como, nossa, mudou a imagem do diabo, o diabo fica desse jeito, depois fica do outro jeito, depois fica do outro jeito, é bem isso, assim, todas essas figuras, elas vão evoluindo, a interpretação que se dá a elas vai evoluindo. E, de verdade, não tô questionando a fé de ninguém, nem nada assim, mas o texto é interpretado de formas diferentes por pessoas diferentes em momentos diferentes da história. Assim, você não vai ter, então, ainda que o texto, sei lá, do Antigo Testamento, de Gênesis, tenha se mantido relativamente semelhante ao longo dos anos, pessoas de culturas diferentes e de momentos diferentes da história vão ler ele de forma diferente. E não se enganem, pessoas, o passado é quase alien pra gente. O passado, ele não é uma cultura do passado, sei lá, da Idade Média. É possível que se você tentasse conversar com alguém, não só pelo fator da língua, mas assim, tudo seria muito esquisito pra comparar. Então, cada momento que você vai lendo esses textos e cada momento que esses textos vão sendo reinterpretados, eles vão aparecendo de uma forma diferente. E não vai ser, não é uma exceção a própria figura do diabo e a figura do mal. O que é no cristianismo essa figura, essa grande figura do diabo que tem essa força toda e que vai, enfim, que vai atacar todo mundo e que é o líder do inferno e que em outros momentos vai ser associado a Lúcifer, mas nem sempre. É uma forma de explicar o mal no mundo. Você precisa de formas para explicar o mal no mundo, porque o mal, ele, enfim, afeta a vida de todo mundo, né? Eu aposto que todo mundo aí já percebeu que aquela explicação básica de você faz coisas boas e coisas boas acontecem com você e tal, não funciona sempre. Rafael, quer dar uma adição aí? Sim. Quando a gente tem essas religiões antigas, né? Quando a gente fala de antiga, a gente tá falando dos povos que a gente estuda mais antigamente, desde dos persas aí, na parte do zoroastrismo. Essa religião aí. Zoroastrismo, eu acho. É assim, Tupá? Zoroastrismo. Isso. Tem mais essa aí. Por exemplo, o zoroastrismo, ela tem literalmente um deus bom e um deus mal. Eu não entendo tanto assim, mas pelo que eu lembro, ela tem essa divisão entre o bem e o mal, literalmente. Tem aquele deus benevolente e tem um deus de igual poder, de equilíbrio, que é o deus negativo, o deus opositor. Então, por isso que tem aquele esquema. Deus não destrói o mal, porque o mal é tão forte quanto ele, e eles estão sempre numa disputa. Quando você vai na religião grega, por exemplo, que é um pouco mais badalada por filmes e séries e pela gente, enfim, você tem tudo no inferno. Quando você morre, você não vai viver no Olimpo com os deuses. Você vai pro Hades, o submundo. E lá tem uma parte para os heróis e tal, mas as pessoas comuns vivem lá. E o Hades não é o demônio, né? O Hades é só um funcionário, né? Pela mitologia grega, você tem Zeus, Poseidon e Hades, que eles dividiram ali mais ou menos, e o Hades ficou com um trabalho que, segundo eu já li algumas das versões, ele nem queria, mas é o que sobrou para ele, né? Melhor do que não ter nada. Então ele é meio que o diretor do presídio do esquema, né? Ele não é o demônio necessariamente, como os livros infanto-juvenis hoje gostam de dizer, como o Percy Jackson, coisa do tipo. Ele tá lá. Se você vê aqueles filmes atuais, Fúria de Titãs, é esse o nome do filme, Andrei? Fúria de Titãs? Sim, exatamente. Clash of Titans. Isso. Na versão nova, o Hades aparece como o inimigo mesmo. Ele vai lá prender Zeus, é o vilão e tal. Na primeira versão, aquela antigona, ele inclusive obedece mais à mitologia e o próprio Hades dá um dos presentes pro Perseu. Isso é, ele é mais um deus ali colaborando
colaborando com a esquema. Ele não é o inimigo da galera. Porque na religião, nesses deuses, nessa salada grega, você tem o bem e o mal em todos os deuses, assim como tem todas as pessoas. É um reflexo dos seres humanos, os deuses gregos. Não é nada de uma coisa plana. Então é bem complexo, é bem interessante. Eu gosto muito dessa adição, Rafael, porque duas coisas. Eu concordo muito com isso, me incomoda muito quando nós ocidentais, nessa nossa eterna necessidade de transformar coisas e dividi-las em bem e mal, é muito fácil você ver Hades como um demônio, né? O que é um erro completamente, né? Cada deus do panteão da Grécia Antiga, eles tinham as suas facetas cruéis, né? Cheias do que a gente chama hoje de pecado, e suas virtudes também, né? E é claro que Hades não quer dizer também que ele não seja um deus temido, né? Ele é um deus extremamente temido porque a morte é temida. Tanto que tem aquela história de que não tem templos dedicados a Hades, né? Exato. Só é dito que existe apenas um templo que é no próprio Hades, se eu não me engano. Isso é mais uma figura, é mais um lugar mitológico que realmente tem um lugar que existe, se eu não me engano. Mas aí, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Sim, é mais ou menos isso mesmo. O Hades, ele não é temido, ele não é reverenciado, não porque ele é o demônio, mas ele não era reverenciado porque a morte era o tabu ali da sociedade e não era meio que um assunto não tocado. A galera deixava quieto, entendeu? Você deixa quieto ali porque um dia todo mundo vai pra lá, então você não precisa referenciar porque tu vai conhecer o cara querendo ou não. O cara é o dono da chave. Então tinha um pouco dessa coisa de deixar quieto, mas não quer dizer que ele era o inimigo de todo mundo. Ele era mais um. Era bem interessante. E cabe lembrar que dentro da mitologia grega, você não tem uma mitologia grega, que hoje em dia a gente estuda, assim, você lê, tipo, um livro de mitologia grega, qual era a história de Zeus? Aí tem... Não, você tinha, meio que cada cidade tinha a sua história diferente do que estava acontecendo e dos deuses, então, assim, por isso que muitas vezes Zeus e todos os outros deuses, eles têm histórias conflitantes, nem sempre, mas Zeus fez isso ou fez aquilo? Era assim ou era assado? Depende. Cada cidade tem um jeito. E como a nossa mente ocidental, contemporânea, etc., tende a achar que você precisa de uma verdade única para as coisas, a gente fica muito confuso e é muito difícil entender que uma cultura pudesse aceitar mais de uma versão para a mesma história. E que isso era de boa, assim. E que não era tipo, nossa, essa é falsa e essa é verdadeira. Não, tipo, todas elas são verdadeiras. Principalmente porque na religião grega, como a Tupá bem disse, cada cidade-estado, afinal, cidade-estado, ela tinha uma administração própria e tudo mais. Sim, rapidamente, é que não é que pro ouvinte já não ficar meio confuso, a gente pensa a Grécia hoje como um país unificado, né? Naquela época, eles eram cidades-estados que entravam em guerra, entravam em discordância, eram aliados vez ou outra e por aí vai, né? E cada uma queria a sua própria legitimidade. E usava a mitologia pra isso, né? Sim, você tinha até uma predominância de uma ou outra que influenciava as demais e tal, como a gente vai conhecer muito Esparta e Atenas, mas tem umas outras aí, uma dúzia pelo menos que eram influentes, porém cada cidade-estado tinha suas interpretações. As que a gente mais conhece são as versões dessas cidades mais populares, vamos dizer assim, que sobraram mais informações e tinham mais informações sobre ela, de inimigos deles próprios. Então a gente tem algumas versões mais concentradas em Atenas e Esparta, porém eram inúmeras versões. O bem e o mal tá aí com uma miscelânea de coisas. O cristianismo ele vai vir para trazer esse maniqueísmo, esse dualismo bem e mal. Como o zoroastrismo já tinha, você tem isso sendo explorado muito mais forte com religiões monoteístas, que você vai ter que botar ali, ó, esse é o bom. Qualquer coisa que não é isso aqui é mal, é maligno, é pecado, e você tem que incutir isso. Eu acho que isso é uma característica muito mais forte nessas religiões monoteístas, porque você, não em todas, mas principalmente porque você precisa criar um rival nessa lógica, enfim. A gente tem que lembrar também que quando o Rafa tá falando muito essa questão de que o zoroastrismo tem toda essa influência sobre o cristianismo e tal, primeiro, para quem é cristão, isso não invalida a sua religião, isso só mostra que, tipo, sei lá, quando Deus estava passando as informações, ele precisava falar numa língua que as pessoas do período entenderam.
lessem e compreendessem. Pra quem não acredita, então a gente também tem, você pode entender isso de uma forma, entender isso como simplesmente influências que humanos têm quando eles se encontram. E no caso do zoroastrismo, é exatamente isso, assim, se você pega os livros mais antigos do Antigo Testamento, eles vão ser livros, primeiro, eles não são necessariamente, eles são mais monólatras, então assim, eles acreditam, é mais, assim, existe esse Deus aqui que a gente segue e ele é o mais legal de todos, mas não quer dizer que, tipo, não existam outros deuses. E isso vai depois se desenvolvendo para uma ideia de cristianismo que tem um Deus único. E nesse meio tempo, se a gente for pensar em história mesmo, lá onde hoje em dia é Israel, e a gente tem todo um outro debate sobre Israel histórico, etc, etc. Mas lá naquela região, aquela região foi dominada por muitos povos diferentes, inclusive. Então você tem Alexandre o Grande derrotando ali Dario e os exércitos persas, e daí Alexandre o Grande vai tomar posse daquela região. Alexandre o Grande morre, o império dele é dividido em 3, e é justamente a parte do Império Seleucida que fica ali que vai ser a região que vai dominar, a princípio, a região de Jerusalém, etc. Vai ser um império que vai misturar muito tradições persas e tradições gregas e tradições macedônicas. Lembrar que a Macedônia e a Grécia é um pouquinho diferente também. Então, de qualquer forma, todas essas tradições vão ser ensinadas e vão ser passadas para as pessoas que já moravam lá, que praticavam os diversos judaísmos da época. Porque assim como os gregos não tinham uma religião única e organizada e, oh meu Deus, todo mundo segue exatamente a mesma coisa, na região onde hoje é Israel também tinham várias cidades e você tinha diferença, assim, entre a forma como aquilo era praticado. É claro que você vai ter o templo como uma questão principal, mas naquela época você não tinha essa necessidade de centralização de religião que a gente tem hoje em dia. Isso não era exatamente um problema para eles. Era comum você ter um altarzinho com diversos deuses, né? Então você tinha Jesus e isso é bem comum, né? Principalmente se você for ver mais próximo Roma. É comum alguns relatos de que um monte de gente colocava um altarzinho de Jesus do lado de vários outros deuses, né? Era só mais um frente a tantos outros, né? Para os romanos até meio que vai ser um dos problemas. Porque assim, para os romanos, eles respeitam que os judeus têm um Deus único. Porque os judeus já estão lá há mais tempo, tá? Tem toda uma outra questão histórica. A princípio, tá, gente? A destruição do templo de 70 aí já é posterior, mas voltando lá um tanto antes. Só que para eles, os cristãos são só uma galera que tá querendo causar problema. Porque vendo sobre uma perspectiva mais romana, o problema para eles é assim, você tem que cultuar os deuses para manter Roma bem. Aí os cristãos falam, não vamos cultuar ninguém. Aí os romanos falam, então vocês estão, tipo, tentando destruir Roma, porque se vocês não cultuam os deuses, todos, e os romanos ficam, não, mas a gente coloca aqui no altar Jesus também, tá de boa, e os cristãos, não, Jesus não é Deus, não é assim que funciona. Os romanos, vocês estão confusos, nada tá fazendo sentido, gente. Enfim, faltou diálogo, né, como de costume. Não, eu acho interessante, porque vocês estão falando tanto do zoroastrismo, é bom, assim, segundo estudos que eu li, essa faceta cristã dessa antítese de bem contra o mal vai nascer no cativeiro babilônico, onde que os hebreus vão ter esse contato com o zoroastrismo e aí a religião deles vai se adaptar e vai ver isso. Eu tô falando muita groselha, Tupau, isso é o oficial que tá sendo considerado hoje em dia? O oficial, nunca existe um oficial, porque a história, a gente nunca tem um oficial. A teoria mais forte, mais corrente, melhorou? Não, tranquilo. Mas assim, é mais ou menos isso. Você teria mais de um momento de influência, não dá pra colocar só o cativeiro da Babilônia, tá? O cativeiro, porque quem que vai ser preso nesse cativeiro? É a elite. Quando fala assim, tipo, porque todo mundo foi levado pro cativeiro babilônico, etc, etc, não é tipo todo mundo que tava na cidade, era tipo todo mundo que é importante na cidade, né? As pessoas mais normais ficaram lá, porque pra quem era pobre, sei lá, não muda grandes coisas quando muda quem manda. E daí, com isso, você tem então essa primeira influência do zoroastrismo, do judaísmo, e depois você vai ter essa outra influência mais constante a partir desse domínio seleucida na região, que então mesmo quem não foi pro cativeiro tá vivendo na cidade, mas tá vivendo com um governante de outra cultura, você tem templos, você tem tudo isso funcionando ali. E o zoroastrismo realmente tem isso muito mais do que a gente chama a ideia do dualismo. Então lá pelos mais ou menos em 300 a.C., mais ou menos, você começa a ver textos judaicos que trazem mais essa questão de dualismo. E qual a grande ideia do dualismo? Parece muito simples, entender? Dualista, tá, acredita em dois. Mas a grande coisa é que no zoroastrismo você tem duas entidades, dois deuses, e você tem o Ahura Mazda e o Angra Mainyu. O Ahura Mazda, ele é legal, e o Angra Mainyu é malvado. E o Angra Mainyu
Manil, ele tá tentando destruir todo o plano de existência. Esse é o grande objetivo da vida dele. Quem poderá culpá-lo, não é mesmo? Quem nunca, né? O bicho tá lá, vem meteoro. Não, ele tava criando um meteoro mesmo. Só que, então a grande questão dele é que o período que nós estamos vivendo seria o período em que o Angra Mainyu foi permitido que ele vivesse no mundo e todo mundo tem que ajudar na luta contra ele para que ele não ganhe. E vai existir algum momento no futuro em que o mundo vai deixar de ser dualista, então, porque nesse momento os dois têm um poder semelhante. Num futuro, esse mundo vai deixar de ser dualista, vai ter o poder bom só vai triunfar e vai ficar tudo bem. Qualquer coincidência com outras mitologias que você já tem ouvido não é pura coincidência. Então você tem como que isso vai se transferindo também pro cristianismo, que obviamente deriva do judaísmo e deriva também de outras questões e, enfim, é a nova aliança com Deus também, caso seja o que você acredita. Então, você tem todas as como se fossem várias sementinhas de vários lugares, mas é até onde a gente consegue identificar a principal influência, tipo, a religião que criou mais mesmo essa ideia de dualismo foi o zoroastrismo, pelo menos nesse panteão ocidental dessa região, né? A gente tem muitas religiões no mundo pra gente dizer que só eles inventaram isso. Uma das questões que a gente fala que no judaísmo você não tem tanto um dualismo, porque a figura do mal, seja lá quem seja ele, seja lá o nome que ele tiver, ou seja lá, enfim, se ele é o líder dos filhos das trevas, ou quem quer que ele seja, por mais poderoso que ele seja, em nenhum momento ele consegue efetivamente ameaçar o poder de Deus, porque Deus é mais poderoso. Então, se Deus é mais poderoso, você não tem exatamente um dualismo, porque você não tem duas forças antagônicas, entende? É o famoso paradoxo, né? Que se Deus é o mais poderoso, então ele permite que o diabo exista e faça mal. Se ele não permite que ele faça aí, o cara ele faz porque quer, então quer dizer que Deus não é tão poderoso assim a ponto de ele não poder influenciar isso, né? Então o que você acredita? Que Deus permite que o diabo exerça a sua vontade, ou que o diabo ele é tão forte quanto Deus a ponto dele se rebelar e esse tipo de coisa? E aí? O debate, que quando você traz isso pro religioso, desbanca pra qualquer raciocínio filosófico religioso e vai pra você não sabe de nada, você é um merda, não é assim que meu pastor falou, porra, você só fala merda, vai se fuder, é mais ou menos isso. Então, tipo, calma, gente, a gente tá colocando as ideias aqui, construindo o raciocínio, não precisa agredir o coleguinha, né? Calma aí. É, porque é um paradoxo que ele é meio difícil de se responder, né? Ele é meio complexo mesmo. Ele é tão complexo que existem grandes pensadores da religião tentando entender essa questão há muito tempo. E quando a gente fala dos livros do que hoje é chamado de Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento e etc., além de textos religiosos, caso você acredite inspirados por Deus, eles são tratados de filosofia, são grandes acumuladores de pensamento desses debates todos. Então, quando você tem jubileus falando que o anjo de Mástema, como eu falei, ele solicita a Deus 10% das almas dos gigantes. Os gigantes, pra quem não lembra, eram os filhos dos anjos que desceram à terra com as filhas dos homens, e eles destruíram a terra, e por isso que o Noé teve que construir a arca. Quer dizer, o Noé teve que construir a arca porque ia ter o dilúvio pra matar os gigantes, enfim. Toda essa história, isso faz parte de uma elaboração lógica e razoável na ideia de que como que você vai entender esse papel do mal, e não necessariamente do diabo como a gente vê hoje ou como vai ser visto já na Idade Média, mas do mal no sentido de coisas ruins que acontecem. Então, nessa explicação de Jubileus, o mal é, na verdade, a punição de Deus para aqueles que não o seguem, para aqueles que não seguem as leis de Deus, para aqueles que não se preocupam com isso. Por exemplo, nos manuscritos do Mar Morto, meus bebês, a gente tem toda essa questão do mal e o que você faz para se proteger contra o mal. E uma das coisas que se fala, você segue as leis de Deus, mas você tem que tomar cuidado, porque Belial tem várias redes de que ele tá colocando aí fora pra você, e normalmente quando você sai de uma, você cai na outra. Ele abriu o Wi-Fi, é isso? Ele deixava o Wi-Fi público? Ele deixava várias redes? Deixava o Wi-Fi. Mas você tenta, porque você acha que o Wi-Fi é de boa, né? Tá lá a fornicação, você fala, esse Wi-Fi aqui tá massa. Você entra nesse, assim que você consegue se livrar de um Wi-Fi, você já cai em outro, assim, sem você sem perceber, cara, entendeu? Ô, Tupá, tem uma coisa que eu digo que talvez o Andrei tenha edite, mas... Ai, meu Deus.
A galera fica sempre braba, que eu falo o seguinte, cara, você lendo a Bíblia, você pode provar o que você quiser. Você prova o que você quiser, a visão que você quiser, usando a parte que você quiser. Então, tudo depende de quem tá interpretando, de quem tá te convencendo alguma coisa. A pessoa pode pegar a Bíblia, abrir na página XYZ e te mostrar que ela tá certa sobre basicamente qualquer assunto. Então, é muito interpretativo, é complexo, e tu pode vir aqui apontar o dedo e falar, não, que só tem uma interpretação, que não sei o que, meu amigo, você tem a sua interpretação e mais 1 milhão de pessoas têm só uma interpretação. Então, assim, não adianta você falar que XYZ é melhor, pior ou diferente, porque a interpretação vai mudar muito e o demônio vai mudar pra cacete. Muita coisa, por exemplo, que a gente sabe aqui, entre aspas, sobre o inferno, é de livros que não tem nada a ver necessariamente com a igreja, né? Como Divina Comédia vai basicamente segmentar boa parte do que nós sabemos sobre o inferno, do que o D&D vai absorver do inferno, o que são demônios, o que não são os castigos. Isso é Divina Comédia. Basicamente não tem grandes dessas informações de descrições na Bíblia. Acho que não tem quase nenhuma. É tipo uma mistura de Divina Comédia com o Paraíso Perdido do John Milton, né? É, porque isso é uma construção literal da sociedade. A galera que acredita, a galera que era muito fervorosa, possivelmente, eles foram construindo suas ideias, foram contando, foram criando, as pessoas foram lendo e aquilo ali vai se tornando a verdade. E você não tem como dizer que não é. Qualquer coisa que você... Não, vou procurar na Bíblia e vou dizer que é. A pessoa vai procurar e vai achar uma frase ou outra e vai dizer, tá vendo? É assim que é o inferno, assim que é. É muito extenso o assunto. Vamos então, aproveitando que a gente tá falando de Idade Média, vamos pra ela. Não existe Lúcifer na Bíblia, né? Não. Ou talvez exista. Tá, Lúcifer é uma questão, porque o trecho que normalmente se associa que tem uma menção específica a Lúcifer, ele tá escrito em hebraico. E em hebraico, então, não seria Lúcifer, porque Lúcifer é um nome em latim. E no trecho tá efetivamente falando de uma estrela, tipo a estrela d'alva, assim, a estrela da manhã. E isso é reinterpretado como uma menção a Lúcifer, mas não, lá não tá dizendo, tipo, o anjo caído ou qualquer coisa assim. O trecho é bem diferente. Eu posso até procurar o trecho aqui, se vocês quiserem. Show de bola, por favor. O Luciraldo não tá na Bíblia, tadinho. Pra tu ver, né, Andrei? O cara mais bambambam, o caído, sete pele, o casco fendido, mochila de criança, nem tá na Bíblia, mas todo mundo tem medo dele, incorpora, aparece na igreja, e a igreja luta, expulsa, ele fala com o pastor, e o cara não tá nem na Bíblia. Não, calma aí, mas aí, olha aí, antes de qualquer pessoa fale, existe um Lúcifer na Bíblia. Ele só não é o demônio. Ele não é dito que ele é aquele rei, etc. Não, tá, calma. Vamos lá. Primeiro a gente tem um problema aqui de tradução, porque a gente sempre tem um problema de tradução. É a vida. De qualquer forma, a passagem da Bíblia mesmo que se fala é Isaías 14:12, e Isaías é um texto que foi escrito em hebraico, e nesse trecho de Isaías 14:12, o que ele tá falando do céu? Ele fala, como caíste desde o céu, ó estrela d'alva, filho d'alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no meu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, tal. Mas ele não tá falando, ele tá falando de um rei aqui, ele não tá falando do Lúcifer como essa figura que a gente tem hoje em dia, né? Que Não. Você, Tupá, está fazendo a sua interpretação errônea do texto. Você tá falando que é tudo interpretativo, você está interpretando errado, Tupá. Por que você diz isso? Onde está escrito aí de rodapé que não é nada disso aí, tá? Tá, vamos lá. Então. É que vai ter gente falando isso, né? Você sabe, Tupá. Eu sei que vai. Então, vamos respirar fundo, gente. Vamos com calma, vamos respirar fundo e vamos voltar. Primeira coisa, como se traduzem as coisas? Você tinha vários textos, a gente não tem um original dos textos. Eu não tô dizendo que os originais não existam, por mais que academicamente eu possa acreditar que há algo bem. Eu não tô falando que os originais não existam, mas a gente não tem eles para olhar. A gente não tem os originais desses textos para olhar, a gente tem cópias. Qualquer pessoa que já copiou texto sabe que erros acontecem, certo? Todo mundo aqui já errou, escreveu algum negócio. Tudo bem. Mas a gente tem mais de uma versão, a gente compara essas versões, etc. Isaías foi escrito em hebraico. E a palavra específica em hebraico que tá no trecho de Isaías 14:12 é Helel ou Heiléu. E eu já olhei em mais de um dicionário. Nesse período, e a gente tá falando assim, no período, sei lá, pelo menos muitos anos antes de Cristo, pelo menos até os anos 70,
80 depois de Cristo. A tradução para Rei Léo ou Halel é aquele que brilha ou aquele que traz a luz, certo? Aí, esse texto que estava em hebraico, ele foi ser traduzido. Na Septuaginta, que é uma versão em grego do mesmo texto, tá lá traduzido como Eósforos. Eósforos, do grego, que significa aquele que traz o amanhecer, ou a estrela da manhã, ou a estrela d'alva, ou Vênus, como a gente sabe hoje em dia, que é aquela estrela que brilha, né? De manhã, logo antes de amanhecer. Só que, quando se tem a exegese do livro, ou seja, a interpretação que é feita do livro, e essa interpretação, na maior parte das denominações cristãs e judaicas, essa interpretação é feita a partir também de inspiração divina, então a interpretação está correta, uma vez que Deus está inspirando as pessoas a interpretar. Conveniente, né? E eu não tô falando que tá certo ou não. Enfim, eles vão falar que o quê? Esse capítulo 14, o rei da Babilônia, Nabucodonosor II, conquistador de Jerusalém, está sendo condenado a partir de uma visão profética que o profeta Isaías está tendo, e ele está sendo chamado de Estrela da Manhã, certo? Então, o Nabucodonosor que está sendo chamado de Estrela da Manhã. O que está dizendo é Helel Ben Shahar, que é basicamente aquele que, o que brilha, o que traz a manhã, o filho da manhã. Que susto. Oi? Que susto que você tá falando, filho de outra coisa. E é só posteriormente, na tradição cristã, que Lúcifer, que é a tradução para o latim para Eósforos, ou Rei Léo, passa a ser um nome próprio. Então, assim, nas versões mais antigas do texto, essa palavra não tá como nome próprio. Ela não tá, como a gente fala, personificada. Ela é simplesmente comparando ele com a Estrela da Manhã e não tá falando que a Estrela da Manhã é uma pessoa, entendeu? Ele tá só associando o Nabucodonosor à Estrela da Manhã. A Estrela d'Alva. Isso, Estrela d'Alva. Ela mesma. Ou Vênus. Claro que daí você tem toda a literatura posterior e tal, e Lúcifer passa a ser ser um cognato, uma tradução para Satanás ou demônio, tanto pela igreja quanto na literatura popular. Então, no Inferno de Dante, no Paraíso Perdido, tudo isso continua se usando essa palavra. Agora, se a gente voltar em textos mais antigos, que o Paraíso Perdido, o Inferno de Dante e tal, são textos lá da Idade Média já. Se você voltar em textos da Antiguidade, vão ter versões em que vão associar Jesus à Estrela da Manhã. E isso mostra pra gente como associar alguém à Estrela da Manhã, naquele período, não é necessariamente algo ruim. No caso de Isaías 14, é algo ruim porque tem todo o resto do contexto do capítulo falando que é algo ruim. Mas só falar que alguém é Estrela da Manhã não era necessariamente algo ruim. Fez um pouco de sentido? Sim, não faz sentido nenhum. Mas enfim, é a questão de construção mesmo. Você tem um texto que existe, fala lá, então a palavra Lúcifer tá na Bíblia? Você abrir a sua Bíblia, Isaías 14:12, provavelmente sim. Ela tá no hebraico? Não, porque Lúcifer é em latim e não em hebraico. Em hebraico vai estar Helel. Helel necessariamente significa demônio? Não, Helel significa estrela. Calma aí. Você está me dizendo, então, que o nome do demônio é Helel? É isso que você está me dizendo, pá? É Léo Mitocôndria. Não, Léo Mitocôndria, ele mesmo. Eu tô dizendo que na tradição posterior que foi feita a partir desse texto, é essa associação que foi feita. E como a gente sabe, se a interpretação posterior foi inspirada por Deus, pra quem acredita, ela é a válida. E daí não tem nada que eu possa mudar a cabeça de ninguém. Eu não tô tentando mesmo. Mas, no período que foi escrito, era outra coisa. Cara, que é quase Kalel. Mas existe o opositor na Bíblia. Sim, Satã. Que não é Lúcifer. Não, eles estão... E na Bíblia também tem demônios, não tem? Não tem demônios que Jesus até expulsa e coloca nos porcos? Tem, mas aí a gente já vai pro Novo Testamento, que é outra questão. É outro rolê. Sim. Porque aqui, quando a gente tá falando de Lúcifer, ou de Rei Léo, ou de Helel, enfim, a gente tá falando do Antigo Testamento. E o Novo Testamento, ele vai ser escrito em outra língua, em outro momento. De novo, tão inspirado por Deus quanto, mas escrito em outro período, escrito em outra língua. E isso faz muita diferença. Então, quando a gente fala Satã ou Shaitan, que é a palavra do hebraico, ela vai falar, não, é uma palavra que significa oposição. E quando ela aparece em Jó, o Satã realmente, ele é o opositor, é quase como um advogado, assim. Ele não é descrito no texto do livro de Jó como uma entidade necessariamente maligna. Ele tá conversando com Deus. Fala no livro de Jó que ele faz parte da corte de Deus. É só posteriormente, e como a gente tá falando da questão de imagem, como essas coisas vão mudando e vão sendo reassociadas e ressignificadas, que Satã e Lúcifer passam a ser, tipo, o mesmo cara e
passam a ser o grande líder do inferno, que é o próprio inferno, como o Rafael lembrou, que a princípio era só, tipo, o lugar pra onde todo mundo ia, era um lugar bem palha, assim. Era cinza, não tinha comida, era bem ruim, na real, morrer na antiguidade. Não tem aquele lance que o inferno, ele era... Agora virou o episódio de tirar dúvidas sobre Satanás com Tupá. O inferno, ele não era um lugar físico, o lugar Guerrena, que é referenciado na Bíblia. Não era, tipo, o lixão ali da cidade e o pessoal referenciava isso? Ou tô viajando? Só pra fazer uma associação a isso, voltando aqui na religião grega, o Hades também era um lugar físico, assim como o Olimpo era um lugar físico, o Hades também era, não à toa que lá o Odisseu, né? Qual o nome da história do Odisseu? A Odisseia. Não faz sentido. É isso mesmo. Acredito que seja isso. Que o Odisseu, ou Ulisses, se você preferir, ele vai no Hades, né? Fazer lá a oferenda, falar com a mãe e tal. Ele vai lá no Hades pessoalmente. Ele vai lá no caminho, entra no local de fogo e tal, com a proteção lá que o Deus dá pra ele, ele vai lá. Então, talvez esse inferno que você já falou que é um lugar físico, também tenha um pouco dessa associação desse inferno grego aí, que também era um lugar físico. E tanto é um lugar físico que você tem muito questionamento na antiguidade sobre a geografia desses lugares. Na Idade Média também. Você vai ter uma grande preocupação. Você vê no próprio inferno de Dante, dá pra ver como isso era uma preocupação não só dos intelectuais da igreja, mas uma preocupação um pouco mais espalhada para a população em geral. Então, porque no inferno de Dante tem toda a explicação física mesmo, né? Tipo, daí tem pedras, aí tem buraco, aí tem, sei lá, parede, tem, assim, descrição mesmo como que a parada é. E na antiguidade, as pessoas se perguntavam mesmo sobre a geografia divina, a geografia de onde Deus e os anjos e arcanjos e todas as outras ordens celestes moravam, e a geografia de onde as pessoas depois que morriam iam. E daí a gente tem nomes específicos para isso dentro da literatura. Primeiro a gente chama esse tipo de literatura que é uma literatura em que a pessoa que tá escrevendo, ela teve uma visão ou ela foi levada por Deus para algum desses lugares. Pasmem, o nome desse tipo de literatura é literatura apocalíptica, porque apocalipse significa revelação. Então, quando você tá tendo um apocalipse, você tá tendo uma revelação. Na real, você pode até fazer um apocalipse da data do seu aniversário, da data da festa e coisas do tipo, se for pegar só pelo sentido da palavra. Então, quando a gente, dentro de estudos bíblicos e estudos de religião e dentro do mundo acadêmico, quando você fala, o texto é um texto apocalíptico, quer dizer que ele é um texto em que teve algum tipo de revelação feita por algum ente místico para um ser humano. E daí essa revelação pode ser sobre o céu ou sobre o inferno, não é bem o inferno, o Sheol, né, essa parte sem graça para onde as pessoas vão quando elas morrem. Quando é sobre o céu, é um apocalipse de anábasis, que é de subida. E quando é sobre o inferno, é de catábasis, que é de descida. Cata e ana de subida, cata de descida do grego. Então você tem isso como um gênero literário da antiguidade, quer dizer que tem muitos textos que vão descrever as diferenças, como que são essas coisas, como tal. O próprio livro de Enoque, e Enoque é uma personagem muito interessante da Bíblia, porque Enoque não morreu, ele é um dos únicos que não morre, ele ascende aos céus. Ele ascende aos céus e vira Metatron, não é? Tocaram fogo nele. Ele é de fogo. Por isso que a palavra é ascende aos céus. Uhum. É sério? Não, bicho. Não, vocês estão de sacanagem. Que acende ao céu porque alguém tocou fogo no outro e o cara foi pro céu fisicamente. Não. Ele ascendeu aos céus e lá ele virou um ser só de fogo. Então isso era só sacanagem, Rafael. Rafael, você pode ficar sério aqui nesse podcast que é super sério e é super acadêmico? Você para com isso? Eu achei legal que o Andrei... O quê? Como é que é? Caralho. Você tá a um passo de ser quicado dessa chamada, filha da mãe. Andrei, não é tipo um balão, sabe? Que você coloca... Sabe aquela tua tia chata pra caralho? Você coloca fogo na calcinha dela e, porra, infligou um balão e sobe, bicho. Então, tu incendiou, né? Virou santa, é isso aí. Fica aí a dica aí, pessoal. Enfim, continua aí. Desculpa, ouvinte, eu não resisti. Ele é o bola de fogo, gostei. Essas coisas que não serão, que não sairão na versão final do podcast. Aí que você se engana, pá. Mas de qualquer forma, então, as pessoas tinham curiosidade, então, que rolê, como que é o céu, como que é... Por sinal, o livro de Enoque, com todo respeito, mas o livro de Enoque é meio chatinho, assim, porque metade do livro é tipo, os anjos explicando pra Enoque quando ele vai pro céu a primeira vez, porque ele vai primeiro, depois ele volta, depois ele vai de novo. Mas assim, ele vai primeiro e os anjos falam, então, os ventos, sabe como que acontece vento? Vento é assim, é tipo um livro do que hoje a gente chamaria de um livro científico, assim. Claro, partindo de pressupostos
pressupostos muito diferentes do que a ciência é produzida hoje em dia, mas era um livro explicando sobre as coisas, assim, por que que as estrelas estão no céu, por que que os ventos existem, de onde vem a chuva, acho que, se eu não me engano, tem um rio lá no céu e tal. Oceanos? Tem os oceanos também, mas é porque a chuva acho que é tipo de uma cachoeira. Não, o nome do rio é Oceanos. O livro do D&D me conta isso. Certo, obviamente. Mas D&D é muito bem embasado, né, gente? Vamos lembrar que RPG foi muito bem escrito em vários sentidos. Converteu muitas crianças ao satanismo. Sempre bom lembrar. Então, assim, você tem essa preocupação. Você tem o Sheol, que é um lugar físico, assim como onde Deus tá com os anjos, é um lugar físico, assim. A galera mora lá, né? Uma parada muito mais palpável do que simplesmente uma abstração. Inclusive tem toda... Vamos lembrar lá de Gênesis, né? Que daí tem as águas, e daí as águas são separadas, porque tem água no céu, basicamente. E daí a gente vive quase que num bolsão de onde não tem água. Seria mais ou menos essa a ideia. Assim, numa possível interpretação, né? Não tô falando que minha interpretação é correta, não. Fora isso, voltando mais para o demônio em si, e essas hordas e tal, eles não moravam no Sheol, na antiguidade, assim. Não, eles não moravam lá, velho. Eles estão em outros lugares. E lá no começo, o Andrei perguntou, mas tem de outras culturas? Que eu falei, não, o demônio em si, tipo, essa figura única, super malvada e meio que concentra Satanás e tal, você não tem em outro dessa mesma forma. Mas você tem vários outros tipos de criaturas malignas. Por exemplo, você tem as Lilitu, que são, depois o nome vai mudar um pouco, vai virar Lilith, e daí tem gente falar que Lilith era a esposa a esposa do Adão, aí ela era rebelde e tal, essa história que é uma versão que surgiu bem depois, assim, mas o nome Lilitu e Lilith era um tipo de criatura maligna feminina lá da mitologia babilônica, e ela é basicamente, se eu não me engano, uma mulher que morreu sem casar, ela pode voltar como Lilith. Então Lilith é um tipo de demônio e não um demônio específico, e ela basicamente vai, tentar destruir seu casamento e matar suas crianças, porque ela vai, tipo, se disfarçar de ama de leite e dar leite envenenado pros nenéns, ela faz umas coisas assim. Bichamar. Então, bichamar, mas é a ideia de um ser maligno é ser má, faz parte. Aí, ó, já descobrimos o que é uma coisa má. Estragar seu leite e envenenar os nenéns. Isso é mal. Né? Se fingir de dama de leite e dar leite envenenado pra criança, é mal. Faz sentido. Temos um ponto aí. Faz sentido, né? Cara, interessante, né? Como isso conta muito sobre a sociedade, né? Caralho! Levando em conta que o ideal era você casar a mulher, e aí você tinha que explicar por que a criança morre antes de crescer, né? E tu não tem como explicar isso de outra forma, senão, sei lá, o demônio envenenou o leite, acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. E é interessante que esses demônios e essas criaturas malignas, eu não sei se vocês repararam, mas eu tô evitando bagaralho, assim, usar a expressão demônio, ou demônios, pra chamar os Liliths e etc. Porque demônio já é um termo grego, e ele vai ser utilizado depois lá no cristianismo. E como que o que eu tô comentando aqui são coisas, assim, de 1000 anos antes de Cristo, então aqui nessa época ainda não se usava demônios, assim, você tinha vários outros termos. Por exemplo, não se colocava numa categoria só, você falava, tipo, Lilith era o que era? Um tipo de coisa, Liliths. Aí você tinha outro tipo de coisa, você tinha vários tipos de coisa. E todos esses tipos de seres malignos, eles tinham de alguma forma algo amedrontador. Porque se ele é maligno e tal, você tem que olhar pra ele e sacar que o bicho é maligno. Você precisa, tipo, marcadores, assim. E qual a grande questão pra marcar, nossa, aquilo lá é uma parada maligna? Em geral, pra criar o medo e pra assustar, a ideia é você misturar características humanas e características animais. Você fala, mas tem vários deuses também que misturam características humanas e animais. Sim, mas ao mesmo tempo você tem então características animais que são mais específicas que vão ser associadas com coisas malvadas, com coisas malignas. Então garras vão ser uma característica, então, tipo, Lilitu, às vezes ela parece uma ama de leite e tal, mas ela tem garras. Em geral, características de animais que são animais ou que vivem no deserto ou que vivem em áreas isoladas e animais noturnos. E algumas vezes todas essas criaturas podem também se transformar nesse tipo de animal, porque esse tipo de animal é o que traz o mal. Então, por exemplo, lá nos manuscritos do Mar Morto, você tem uma passagem que é interessante, e ela também relembra uma passagem de Isaías, e ela fala o seguinte: todos os espíritos dos anjos de destruição, espíritos dos bastardos, demônios, Liliths e uivadores do deserto, e todos aqueles que caem sobre os homens sem aviso. Então, todos esses, isso é uma lista de seres terríveis, todos esses seres terríveis
terríveis, eles são seres que podem te atacar. São seres que, possivelmente, esse texto aqui tá falando contra e tá tentando te proteger. E é interessante porque você tem, então, né, os espíritos dos anjos de destruição. Pra que anjo nem sempre é um cara legal, né? Tem os anjos de destruição que estão aí pra mostrar. Espíritos dos bastardos. Possivelmente, falar de espíritos dos bastardos, a gente tá fazendo uma referência aos espíritos dos gigantes, porque os gigantes são bastardos, eles são filhos de uma relação ilegítima. Bastardo era, tipo, um dos piores xingamentos. Demônios, Liliths, e os uivadores do deserto. Os uivadores do deserto que, na real, a palavra que se usa para uivadores do deserto é um tipo de animal que até hoje a gente não consegue identificar especificamente qual é. Pode ser que fosse um chacal, pode ser que, enfim, é utilizado para representar vários animais, mas é essa ideia desse animal que vive no deserto, que vive isolado, que vive nesse local mais assustador. Muito interessante que essa referência de como os demônios eles vão existindo e como essas criaturas malignas elas misturam humano e animal. Eles não são naturais e não ser natural, não ter uma aparência natural é o que assusta. Hoje em dia outras coisas nos assustam, mas é isso que assusta nesse período. Também tinha a ideia que vai ser explorada até na literatura mais pra frente, do ser misturado não ser um ser puro, né? A impureza da mistura seria um sinal também de criaturas malignas. Não à toa que, por exemplo, quando você pega lendas, né, bem mais recentes, já século XVII, XVIII, enfim, dos lobisomens, a prata, ela é pura, por isso ela mata lobisomens. Então tem essa relação da pureza e da impureza. A impureza representaria o mal. A criatura misturada, a criatura não pura seria maligna. Então você também tem essa hibridização para você causar essa distância do puro e do impuro. Com certeza. E tem isso também, assim, a gente não pode achar que todas essas representações, como o Andrei falou, fazem parte do que é a sociedade, e elas refletem em grande medida o que aquela sociedade está passando naquele momento. Então essa questão do puro e do impuro, a questão do bastardo, tudo isso demonstra como ser bastardo, ou muitas vezes não vir de uma linhagem, ou esse tipo de coisa, era considerado ruim naquele período específico. Não casar, né? Inclusive a gente não precisa continuar repetindo essas questões, viu, gente? A gente pode mudar elas, porque elas mudaram ao longo dos anos. Mas aí também a gente vai ter essa figura do diabo, quando a gente vai ter mais recente, a gente tem que falar um pouquinho do medieval, que vocês estão falando sobre como os demônios se parecem, essa coisa animalesca. A gente vai ter essa igreja católica temendo esse resgate, acho que a gente pode definir dessa forma, como sendo proposital. Ela colocar esse diabo mistura, né? Ele tem essa questão do bode, que ele tem muito essa figura de Pan, né? Eles precisavam colocar aí porque... não sei, talvez tivesse um medo aí de que voltasse essas religiões. Então você coloca o tridente porque tem lá o Poseidon ou o Netuno como sendo as armas deles, né? Os itens deles. E aí você atribui isso também ao diabo. E por aí vai, né? O bigode, a barbicha do bode, né? O bigode do... você tem essa coisa de Pan. O bigode é altamente conhecido como símbolo do demônio. Claramente. Bom, a barbicha Star Trek também traz essa mesma questão, quando eles estão no mundo espelho, as pessoas têm barbicha e bigode, Exatamente. Obviamente pessoas malignas. Com certeza. O que você acha que o Léo Mitocondria tem uma barbicha? Cai disso. Malignidade na pele aí, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma explicação um pouco simplista só dizer que, é porque era Pan e daí a igreja católica tá morrendo de medo e daí por isso eles estão fazendo. É um pouco simplista por alguns motivos. Primeiro que a igreja católica pode parecer, mas ela não é também tão maligna dessa forma. É como assim, existe um medo do paganismo e tal? Existe. Existe um medo do paganismo como, voltando na Idade Média? Não. O paganismo já tava lá e ele continuou, ele não tá sendo tão apagado assim. Inclusive, você tem por muito tempo, essas questões não são questões importantes para a sociedade, elas vão começar a ficar muito mais importantes justamente quando você tem mais peste, que é aquela questão de você precisa explicar porque diabos tá acontecendo uma coisa ruim no mundo, né? Possivelmente a explicação, inclusive, é diabos. Então, essa demonização de símbolos mais da cultura clássica
clássica, ela já tinha acontecido, sei lá, 500 anos antes. Ela não é uma coisa que está acontecendo no ano 1000, que seria mais ou menos esse período em que a figura do diabo vai se cristalizando com mais efetivamente. Essa demonização e tal, essas associações já tinham acontecido, sei lá, 600, 700 anos atrás. E se a gente pensar bem, a gente não liga pro que aconteceu 500 anos atrás. A gente nem, né? A gente não se preocupa muito com isso. Eles também não se preocupavam tanto com o que tinha acontecido há 500 anos atrás. Era uma parada que já tinha passado há muito tempo. Mas você tinha tradições, você já tinha tido essa demonização inicial, e você já tinha tradições que associavam alguns tipos de animais e a mistura de humano com animal a seres malignos. Então você tá vendo que vem de mais de uma corrente? Ele não vem só porque a Igreja Católica é malvada e quer demonizar os gregos. Até porque os gregos, nessa época, na Idade Média, já não fazia nenhuma diferença. Ninguém nem sabia. Possivelmente você falasse pra alguém, tipo, porque Zeus, e as pessoas iam te olhar e falar, quem é Zeus? Ninguém... O que você tá falando, velho? As pessoas não iam nem conhecer. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado de achar que tudo é muito centrado nessa tentando apagar Zeus e tentando apagar a Grécia e tal. Às vezes a Grécia não é tão importante assim. Mas claro, mais de uma corrente você tem, claro, influências de mais de um lugar. Você vai ter pesquisadores que vão achar que essa corrente é mais importante, vai ter pesquisadores que vão achar que essa outra corrente é mais importante. Eu tendo a ver como uma questão realmente de mais de uma fonte. E daí você tem, então, por que o chifre, por exemplo? Da onde vem o chifre? Por que o chifre? Na antiguidade, o chifre é uma parada massa, por algum momento. Mas em Daniel, o chifre é ruim. Então você tem uma questão meio ambígua aí do chifre. Mas, em geral, quando você fala de chifres, ou você fala que alguém tem chifres, ele quer dizer que o cara é poderoso, que ele tem... eu sei, hoje em dia não parece fazer sentido, mas era assim na antiguidade. Que a pessoa tem porque ela é poderosa, ou então o chifre como a cornucópia, né? E a questão da fertilidade, a questão de trazer mais alimentos, enfim. Depois isso vai se metamorfoseando. Mas você tem já nos manuscritos do Mar Morto uma figura, um ser maligno que tem chifres, que eu defendo que possivelmente é a primeira aparição em texto que a gente tem da ideia de um demônio, de um capetucho chifrudo. Então você tem a cultura que vai se mesclando, tanto de uma cultura erudita já da Idade Média, quanto com a cultura popular medieval. Tudo isso vai virando um grande caldeirão de uma sopa muito doida, e que tá cozinhando lá há 3 dias e você já não consegue mais sentir o que é batata doce, o que é chuchu, sei lá, os gostos estão todos meio uma coisa só, sabe? É isso. E, bom, a gente também tem que lembrar que na Idade Média você tem muita gente, a maior parte das pessoas não lê. E daí você vai ter a fundamental imagens, porque se as pessoas não leem, você tem que fazer desenhinhos. Quer que eu desenhe. Literalmente é isso. Então, você vai ter cada vez mais se colocar e se desenhar essas imagens da coisa terrível que pode te atacar, aquele que não deve ser nomeado, aquele que tá sempre te rondando, porque você tem essa necessidade de criar uma atmosfera de medo. Ao mesmo tempo que com peste e etc, você já tem uma atmosfera de medo quase que natural ali, né? Sim, com certeza. Eu lembro muito bem do Rafael citando uma questão que ele tinha estudado, uns livros de Idade Média, etc, do como os exorcistas católicos, e aí resgatando um pouco essa coisa do envenenar leite, etc, os exorcistas católicos, eles curavam, aspas, a população e atribuíam, né, doenças, até mesmo males simples do dia a dia, como gripe ou indisposição, sei lá, às vezes até impotência, o cara, fazendo exorcismo, que provavelmente isso era uma causa do demônio, né, Rafael? Você lembra disso que você citou? Cara, acho que, se eu não me engano, essa parada desse livro aqui, Herança Imaterial, do Giovanni Levi. Tá até aqui, tem que dar uma lida nele de novo. Adoro. Mas é mais ou menos isso. Os caras iam fazendo curas itinerantes, né? E iam atribuindo isso ao mal, e é aquela... Pelo que eu lembro, mais ou menos, o autor ele vai descrever isso como coincidências, porque assim como, por exemplo, não tá necessariamente aqui nesse livro, mas aquele lance do beijar a mão do rei, né? Você tem o rei santificado pela igreja, o rei bom, o rei ungido por Deus, e a cerimônia do beijar a mão ali, você seria curado por doenças. E quando você ficava curado alguns dias depois, você atribuía aquilo ali a ter beijado a mão do rei. Porém, muitas doenças se curam só com o tempo, né? Como a gente sabe. Então, tem toda essa relação do mal, do bom, de quem é a pessoa boa, e essa pessoa boa é passível de fazer milagres, essa pessoa santificada é passível de fazer milagres. Não
Não à toa que o mais comum na Igreja Católica, a gente sempre procurar um pastor, né? A gente não, mas as pessoas veem isso na TV o tempo todo. Pastor que toma facada e a camisa é vendida por muito dinheiro porque o sangue é sagrado, é santificado, é abençoado, né? Eu já li sobre a Idade Média, existiam pedaços da verdadeira cruz que dava pra construir uma ponte. Dá mesmo. Então, assim... Ossos de santo, né? Osso do dedinho. As pessoas buscam os símbolos da bondade, né? Nesses itens mágicos, nesses itens místicos. Você vai ter guerras com isso, você vai ter coisas até boas intencionadas fazendo isso, boas para o cristianismo, né? Por exemplo, a Guerra da Reconquista, né? Que caiu de ser chamada assim pelos europeus, boa parte dela ter acontecido era que se diziam que iam destruir coisas santas que existiam na região da Espanha. Então, se os infiéis entrarem aqui, vão destruir, eles são os maus, eles são os malignos, eles vão destruir nossos objetos santos. Então você vai ter todas essas motivações para fazer as pessoas irem buscar serem boas ou fazerem coisas boas, para tudo no final terem um prêmio. Tudo que você faz, você quer um prêmio. Então é uma contradição na própria Bíblia, mas essa construção é ser humano é uma criatura bem legal. É interessante porque muita questão desse visu do demônio é ligado também à questão muçulmana, né? Na época das cruzadas, etc. Mas aí também eu já não sei muito a veracidade disso. Às vezes pode ser muito também essa questão igual essa que eu citei do PAN, etc. Que ser muito mais daqueles textão pra tu compartilhar no WhatsApp só pra irritar sua tia no dia de Natal, né? Aquelas coisas todas. Cara, assim, as cruzadas foram um negócio que dá um podcast à parte. Porque tem partes, assim, que você não sabe exatamente se foi daquele jeito, mas acaba caindo na história, né? Dessa forma, alguns autores escrevem, alguns outros romanceiam, caem em filmes e tal, mas que em situações próprias, os cruzados, os cavaleiros que estavam ali, eles mataram cidades inteiras. Do cachorro, das galinhas aos bebês, sabe? Porque era Deus ali que permitia pra purificar o terreno. Então, assim, é complicado. Interpretações da Bíblia, sabe? Aqui, quem poderia interpretar melhor do que o Papa? Então, interpretou-se daquele jeito e as pessoas mataram tudo que existia vivo dentro de cidades. Tudo que existia vivo, literalmente. Só sobrou os insetos, porque não dá pra matar as moscas com espada. Sinistro. Essa questão de religiões utilizarem imagens e coisas pra criar no outro a imagem do mal, a gente não precisa nem de falar só de religião, né? A gente pode falar de qualquer grupamento de seres humanos em que você vai usar. Então, é muito fácil colocar essas características que você vê como ruins nessa imagem genérica do mal. E uma imagem genérica do mal é muito boa porque ela cria essa ideia de, cara, de o inimigo que você conhece, o inimigo fácil que você tem que destruir, ele acalma, porque, tipo, a sociedade, assim, quando fala, como que resolve isso? Não, se a gente fizer isso, resolve. Se tem uma coisa só pra resolver. É muito reconfortante você pensar que se você resolver só essa pequena questão, todos os outros problemas vão se resolver. E como qualquer questão de sociedade, não é assim que funciona, né? E já não funcionava. Então, colocar a barbicha, colocar essas coisas. Eu confesso que na parte de iconografia do diabo, imagem, né? Iconografia do diabo na Idade Média, eu entendo pouco. Não vou falar aqui que eu manjo bagaralho de iconografia medieval do diabo. Mas é interessante ver que boa parte dessa iconografia, ela vem de mais de um lugar mesmo. Ela não vem só de um. Então é possível que uma parte do fato do diabo ter barbicha tenha vindo dessa demonização dos muçulmanos? Sim. É possível que também tenha vindo do bode? Sim. É possível que as duas respostas estejam corretas? Sim. É isso. Eu queria só saber o seguinte, por que o bode? Porque o bode, né? Porque o Black Phillip. Que é o Black Phillip. Aí, quando eu penso nessas paradas, eu penso o seguinte, eu acho que demônio existe mesmo, apareceu no bode, que falou, é o bode, aí ficou o bode. Não, mas o porquê o bode, você pode voltar um pouco à questão de Pan e de outros... Mas o bode também, ele vai se consagrar posteriormente. Eu mandei pra vocês no WhatsApp, porque eu não consegui mandar em nenhum outro lugar, mas eu mandei é uma foto ruim que eu bati, mas de desenhos de demônios da antiguidade, assim. E é muito bom, gente, porque, tipo, parece hoje em dia eles não... programa infantil. Parece, tipo, nossos amiguinhos, os demônios. E esses são efetivamente desenhos de demônios, e dá pra ver aqui que eles têm, tipo... Sabe qual a ideia aqui central que eu acho que a gente não chegou? O demônio
da cultura grega, aquela ideia do demônio seria aquele camarada que fica ali falando com você, se comunicando. Todo mundo teria o demônio dentro de si, porque teria um espírito que fala com você pra te dar forças pra fazer as coisas e tal. E isso talvez, essa palavra tenha pego, porque talvez a igreja, essa religião, ela não quisesse que as pessoas tivessem aquela vontade própria. Então toda vez que você tinha essa coisa dentro de você, pedir pra você fazer alguma coisa, se caracterizou como o espírito negativo, literalmente o demônio, você tendo que negar a sua parte natural, aquele espírito que os gregos estavam denominando pra fazer coisas, e como a igreja é contra basicamente qualquer coisa divertida, você tinha que negar isso pra você ficar dentro dos limites da igreja. Então esse demônio, essa palavra que originalmente seria alguém que dá o ânimo pra você fazer as coisas, se tornou o seu inimigo. E tudo que você faz com ele você tá na influência dele, na negatividade dele, por aí vai. Então uma interpretação mais ou menos assim. Essa palavra, na verdade, o termo demônio é um termo mega complexo, porque ele foi utilizado por muitas culturas e muitos períodos para significar coisas diferentes. Pode parecer que não, mas foi utilizado para significar coisas diferentes. Por exemplo, isso que você tá falando dos gregos. Os daimons, eles eram isso, eles eram esses seres, tal, que vão... Em outros momentos, daimon vai ser, ou demônio tal, vai ser mais... Ele é mais como um intermediário entre o humano e o divino, como tipo a parada que te ajuda a conversar, que é mais ou menos o papel dos anjos também em outras culturas, mas ao mesmo tempo não é exatamente a mesma coisa. Esses pequenos significados que complicam. Eu não sei se a igreja é contra tudo que há de bom. Não, isso é o que eu falei, isso é a interpretação minha. As coisas divertidas não pode. Sim, não pode. Mas de qualquer forma... Coisa divertida. O tudo que é de bom foi só pra fazer a piada com as meninas superpoderosas mesmo. Mas de qualquer forma, você tem sim essa questão de comportamentos e de tentar... Só que a gente esquece muito, sei lá, que Grécia é clássica. Sim. Em que você tem toda essa questão, tá? Quer dizer, você não esquece que você sabe dessas paradas. E cristianismo, a gente tem séculos, às vezes, de diferença entre essas influências. Então, mas a minha os próprios deuses gregos já não estavam mais tão importantes quando o cristianismo surgiu, sabe? Mas a minha ligação, Tupá, é justamente por causa disso. Porque esses textos gregos só estavam no acesso das cúpulas intelectuais, que era essa galera que da igreja romana, tá entendendo? Igreja romana, eles tinham esses textos. Não tô dizendo que o público europeu manjava da palavra demônio e isso foi deturpado para ter essa intenção. Não. A palavra foi incorporada, talvez como um efeito colateral, um aproveitamento que aquela cúpula intelectual religiosa inseriu, tá? Aproveitando de um significado que eles já viam nos livros que eles tinham contato, tá entendendo? Eu acho também que faz um tanto de sentido se a gente for parar pra pensar que os demônios oficiais da demonologia católica geralmente são divindades de outros povos, né? Se a gente for colocar aí na balança, eu acho que existe muito. Agora, se eles faziam isso por essa questão, abre aspas, marketing, fecha aspas, sendo anacrônico aqui, pra fazer a população, não dar o risco dessa população voltar a acreditar nesses mitos, ou se eles faziam porque eles realmente acreditavam que essas figuras, elas existiam, tinham força e por não ser Deus, logo eram uma faceta demoníaca, porque vamos lembrar também que esses deuses eram complexos, né? Quando a gente vai falar sobre Pazuzu, a gente vai estar falando sobre esse demônio dos ventos de peste que você rezava pra que o vento da peste virava pro teu inimigo, né? Então, eu acho que faz parte de uma narrativa mais pra frente de que você talvez vê isso de uma maneira até inaceitável e pintar como um demônio, né? E existem poucos exemplos, aliás, de demônios que... E aí, por favor, Tupá, me corrija. Demônios católicos que não sejam de outros... De pagãos, por exemplo. O Beelzebu, né? Que seria aquele erro de tradução do... o Deus das moscas, né? Era uma pessoa tirando um sarrão de uma passagem bíblica. Quer dizer, na passagem bíblica, né? Uma pessoa... quer dizer que o Deus é o mesmo, sei lá, o Deus de mim e o Deus da mosca. É o mesmo Deus, né? Porque, afinal de contas, a pessoa devia acreditar num politeísmo em que cada Deus tinha uma função, ou era Deus de alguma coisa diferente, e vem uma pessoa e fala que o Deus dela é o Deus de tudo, né? Então essa pessoa tá meio tirando sarra. Então o teu Deus é o Deus da mosca também. E na tradução é Beelzebu, e aí o pessoal que leu, Beelzebu é um demônio, e aí é um demônio que vive no inferno, e aí por aí vai. Eu não sei, mas eu acho que faz sentido quando você olha por essa perspectiva. Eu acho que faz também. Eu só fico puxando, pegando no pé, falando, porque tem que relativizar, tem que lembrar que tem mais de uma questão, e etc, etc. Sim, mas essas figuras são demonizadas
utilizadas muito como arma política. A gente tem que lembrar que isso é uma arma política. Você tá fazendo política na antiguidade, você precisa descaracterizar o outro, você faz parte do que você tá criando ali, você fazer com que a cultura do outro é coisa ruim. E com o passar de muitos anos, séculos e séculos, se esquece que era uma demonização de uma cultura do outro e passa a ser só o demônio, ou demônios. Agora, sim, listas de demônios e, cara, são muito grandes e elas incluem muitos nomes. Acho que eu já comentei, tem um dicionário de deuses e demônios da Bíblia. Eu acho que eu até tenho ele aqui. E, cara, é muito grande. Tem muitos nomes ali. Não é uma parada pequenininha. Vou até abrir aqui e ver quantos demoninhos tem. Mas é que é deuses e demônios, né? Todo mundo junto. Esse é Goethe? Não é a Goethe. A Goécia é posterior. É verdade, né? A Goécia é uma... Enfim, a Goécia são textos medievais, né? A clavícula de Salomão, ela não é... Não foi escrita pelo Salomão mesmo, né? A Goécia é tanto medieval que ela separa as castas do submundo, dos demônios, exatamente como você separa os reis, os barões, os arqueduques da época medieval, né? Da Baixa Idade Média. Você separa eles dessa forma e os demônios são separados da mesma forma. É uma monarquia, né, cara? O inferno é uma monarquia e ela é toda dividida igualmente era a Idade Média, Baixa Idade Média. Isso é, a Idade Média é o inferno. A Idade Média é o inferno. Talvez. Com certeza o pessoal do Renascimento achava isso. Sim, exatamente. Não, mas isso é interessante, porque é aquela coisa da gente ver a perspectiva da civilização através de seus mitos, né? Então você vai ter ali esse reflexo, né? Como é que um cara vai explicar pra outro como é que funciona um demônio respeita quem manda em quem, o cara vai... Se fosse explicar hoje, provavelmente ia ser o demônio falando de tal, é o presidente do partido. Exatamente. O assessor, esse aqui é o cara do doleiro e tal. Ó, é o presidente, é o dono do partido, que tem diferença. Aí você aí você tem os assessores, aí você tem os líderes militantes, aí você tem o militante, e aí você tem... A massa de manobra. A massa de manobra, exatamente, é isso aí. Aí, o que nos resta, Rafael? Resta fazer um ritual agora de chamar. Chamar quem, filho? Chamar um desse aí pra dar dinheiro pra nós. Ah, é? Então tá bom. Não, faz o seguinte, você pede, vende sua alma, pega o dinheiro, aí você lava o dinheiro, porque o dinheiro você vendeu a sua alma, e tu distribui o dinheiro pra todo mundo. Então só você se fode e todo mundo beneficia-se com a sua morte. Ó, rapaz, é uma boa... Vamos fazer o seguinte, a gente faz assim, a gente elege 1000 pessoas. 1000 pessoas do Brasil. Aí cada pessoa, ela vai sacrificar sua própria alma, e você vai, cara, você vai salvar qualquer economia de Brasil, de país, qualquer um, cara. Isso aí não é uma boa ideia? Aí dá pra pedir muito dinheiro. Se chamar um demônio maneiro aí, dá pra arrumar uma grana. Distribui mais do que R$2 pra cada um. Ô, Tupá, me fala a diferença do seguinte, eu quero saber se você sabe agora. Qual é a diferença de demônio pra diabo? Eu quero saber. Sei lá, o nome que você escolheu usar? Não. Segundo as minhas leituras, o diabo é o ser pensante. É toda uma categoria de criaturas de baixo que são malignos, mas ao mesmo tempo eles são racionais. Eles pensam na malignidade das coisas. O demônio é uma besta furiosa, descontrolada que está aí para causar a destruição e o caos. Entendeu? Essa descrição ali no livro D&D é muito boa. Que filha da puta, achei que era sério, cara. Não, é sério. O D&D é baseado em alguma coisa, só não sei onde que ele foi baseado. É, cara, tá bom, Rafael. Como todos sabem, se tá no D&D, é verdade. Eu vou manter-me em silêncio pra todos os jogadores de D&D não ficarem ofendidos. É bom mesmo, porque você tem mais de um aqui gravando com você. Erroneamente, como eu não fiz no podcast de vampiros, que eu ofendi toda uma classe e que nunca foi publicado. De qualquer forma, sobre demônios, inferno e a diferença entre demônio e inferno, basicamente, gente, vocês conseguem entender como funciona e como trabalha um historiador. Por quê? Quando você pega um texto desses, como o Rafael tava falando, a hierarquia do inferno medieval, ele é basicamente a hierarquia medieval. E isso te ajuda a, por exemplo, datar o texto. Quando esse texto foi escrito? Ele provavelmente foi escrito nessa época em que a hierarquia bate certinho. Como o pessoal dizia também que a hierarquia do céu, os livros do Chico Xavier
Xavier dos anos 30 é basicamente o Rio de Janeiro, assim, sabe? É a hierarquia do Estado Novo. Então você tem essas semelhanças. O que não quer dizer, e daí a gente pode colocar as duas visões aqui, em uma visão tem essas semelhanças porque foi produzido por seres humanos, esses seres humanos são influenciados pela vida que eles estão levando e pelas coisas que tem em volta deles, e é por isso que eles vão escrever aquilo que é familiar e normal do dia a dia deles. Por outro lado, caso você acredite que esses textos são inspirados ou eles trazem realmente um conhecimento divino de verdade, também é bom lembrar que esse conhecimento divino precisa ser inteligível para as pessoas que estão aqui. Exatamente. Então ele vai ser traduzido de forma que fique fácil da pessoa naquele período entender. É sempre o básico, né, gente? Se Deus tivesse chegado lá no Antigo Testamento e contado as paradas em português, ninguém ia entender. Ia adiantar nada ele contar as coisas para as pessoas. Imagina ele falar assim, ó, vai ter carro que voa no futuro. Aí, geral, aí ele, uma carroça de fogo que voa. E tu, caralho, eu sei que a carroça, eu sei que é um pássaro voando em fogo. Show! Tem que falar da forma que as pessoas entendam, entendeu? Ué, como é que Apolo é o sol? Como é que ele consegue ser tão rápido? Tá? Porra de uma carroça flamejante, né, cara? É isso aí, cara. O cara adapta ao que tem, né, cara? Mas você tem que usar a lógica, quer dizer, você tem que usar a lógica, né? Você é Deus que esteja querendo se comunicar com a sua população? Use a lógica local, porque assim eles entenderão melhor a sua mensagem. Vou dar um exemplo aqui que o povo vai entender perfeitamente. Cuidado, Rafael. Não, calma, relaxa. É que nem quando você vai explicar alguma coisa que você considera complexa para uma criança que você considera que não está naquele nível suficiente. Você simplifica ao máximo os termos, os exemplos, para tentar fazer parte da vida daquela criança o que você está tentando explicar, entendeu? Você não explica da forma correta necessariamente, você explica da melhor forma que ela possa entender. Então, se você acredita na fé, né? Tudo que está escrito na Bíblia pode ser da época que você quiser e tal, e aquilo está escrito daquela forma para as pessoas daquele tempo entenderem. Ou, por exemplo, quando as pessoas têm revelações e elas descrevem sua revelação uma coisa muito, muito inteligível, é porque elas estavam olhando aquele futuro ali, se elas viram um futuro, e elas estavam descrevendo para as pessoas em volta delas da forma que ela própria interpretou. Então, se ela estava vendo, sei lá, o apocalipse no futuro e estava vendo carros, foguetes, mísseis, ela vai dizer que ela viu meteoro caindo do céu, estrelas cadentes rasgando o espaço, e então ela vai sempre procurar ajustar o discurso dela da forma que ela está interpretando aquilo ali, como todos nós fazemos, é o normal das pessoas. Eu não sei se eu fui bem entendido, mas é isso aí. É verdade, é isso aí mesmo. Vamos encerrar, gente? Tu passa as considerações finais. Acho que pra encerrar, só pra deixar bem claro, quando a gente fala, porque o demônio é assim, ou o demônio é assado, vale lembrar que é assim ou assado. Deve ser assado. Deve ser assado, tá do inferno. É quente, né? Tostadinho. Provavelmente é bem passado, inclusive. Bom, quando a gente fala, então, que o demônio, como que é a aparência dele, não, isso é um demônio é assim, não, essa representação é mais correta, essa não é correta. Bom, boa parte do que você, ouvinte, que está me ouvindo e foi criado aqui no Brasil também e tal, entende pelo demônio, é o que Hollywood te fez entender pelo demônio. Não quer dizer que em outros períodos da história foi assim. E se cabe lembrar que, de acordo com quem acredita, o demônio pode aparecer em qualquer forma, ele vai aparecer numa forma monstruosa, caso ele queira te assustar, e numa forma amigável e muito bonita, caso ele queira te atrair ou te tentar. Então, é só ter cuidado. Cuidado, porque segundo o filme do Constantino, o diabo é um cara de terno branco, com pé sujo. Rafael Jacaúna, suas considerações finais. As minhas considerações finais é que fuja da dor e fique com prazer. Isso aí é um convite ou uma ameaça? Nunca saberemos. Mês que vem tá aí, né? Isso quer dizer o quê mesmo? Isso quer dizer que quando o Jacaúna tiver aí, você vai descobrir de verdade o que ele quis dizer. Entendi. Muito obrigado, Tupá. Muito obrigado. Eu te traduzo, Jacaúna. Eu te entendo. Eu vou dormir na casa do Andrei. Então, cuidado. Vou guardar uma faca embaixo do travesseiro antes de dormir, pra eu ficar protegido. Que isso, gente? Ele só quer o teu bem. Então é isso, galera. A gente aprendeu muito sobre o demônio e o demônio aprendeu muito com a gente. Então fica aqui as dicas. Cuidado com o diabo. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, não olhem para trás.
diabo criou tanta coisa que se ele for rico, se ele for pobre, ele é um péssimo investidor. Porque você sabe, né? Quem sabe ele não criou um investimento. Então, mas aí que tá. Tem que ter investimento pra ele aí, né? Criou músicas aí, autor de várias bandas e não sei o quê. Cadê? Tem que ter grana, tem que ter dinheiro. Eu acho que no momento o mal é tipo a minha gata muito doida no meu colo aqui, que me arranha do nada, assim. A minha gata, ela tem um problema neurológico. Então, quando eu falo minha gata, tu já supõe que ela tá fazendo altas piruletagens, entendeu? Ela já é doida. Mas ela é a gata que foi atacada, não é? Não, a gata que cai. Isso, essa mesma, que a escada caiu misteriosamente em cima dela. Então, ela ficou com problema neurológico. Ela começou a andar, ela voltou a pular na cama e tal, mas ela não consegue ficar parada. A cabeça dela fica balançando como se fosse um pêndulo pra cima. Então, quando ela não. E ela ficou também cega do olho do lado que bateu a escada. Então, quando ela não tá. É fofinha, eu já me acostumei. Apesar que o nome dela também é fofinha. Então, assim, quando ela não está desesperada, querendo falar contigo ou subir no seu colo pra ficar aconchegada, ela tá dormindo em cima do travesseiro de alguém. Eu não sei porque ela dorme em cima do travesseiro. Aí você dorme, tá cheio de pelo. Então, gente, vamos gravar um podcast aqui. Vamos? Tá Você ficou quieto, a gente tá falando de outras coisas, de gato, de coisa do mal. Aí vocês começaram a falar de gato, eu tô aqui, eu falo, que porra é essa? Cara, eu podia jurar que você tinha saído. Obviamente os gatos estão envolvidos, Andrei. Eu podia jurar que você tinha saído, cara. Sim, eu tô vendo essa discussão aí, maravilhosa. Enfim, vamos começar aqui. Vamos. Eu tô aqui, inclusive, procurando aqui na minha tese a descrição que tem nos manuscritos do Mar Morto, já pra puxar a descrição física do diabo mesmo. Uma coisa interessante, André, a gente pode começar falando aqui dessa descrição desse diabo da Idade Média, porque ele é basicamente um conjunto de vários seres míticos de religiões que a Igreja Católica combatia na época. Eu sei, Rafael, a gente vai falar sobre isso. É disso que eu tô falando pro podcast, André. Eu sei. Isso não era acordado que a gente ia falar sobre isso? É isso que eu tô falando, porque você comentou isso, seu maluco. É que eu só tô anunciando o encerrar do bloco, é só isso. Eu disse que já tinha encerrado, eu já tava começando outro. Ah, então, porra. Caralho, filha da puta! Você tá querendo encerrar o bloco que você quer. Foda-se. Você que falou o encerramento de bloco, agora vamos pra Idade Média. Eu comecei. Tá bom, Rafael. Vamos lá. Isso aí é pra você aprender que quem encerra o podcast sou eu, tá, dona Topá? Você não precisa sair encerrando meu podcast, não. Tá bom, sua mãe do cara? Vocês estão querendo. Vocês estão querendo comandar meu podcast. Nem vem, você falou, vamos encerrar. Eu fiz uma fala que encerrasse, pra depois você falar alguma outra coisa e finalizar, uai. Eu tô te obedecendo, nem vem. Foi a mesma coisa lá na situação, na hora que ele falou, vamos mudando o bloco aqui, medieval. Eu falei, depois ele, tô mudando bloco. Aí o cara falou. Estão falando de propósito. Obedece. Enfim, vamos lá. Caralho. É o caos, né? O Andrei fica felizaço quando a gente fica transformando o podcast em caos. O editor fica melhor ainda, porque ele vai ter muito menos trabalho. Foi mal, editor. E falar no diabo, ele aparece, hein? É um convite ou ameaça? Fala dele. Pô, hoje eu tô sozinho em casa, aí fudeu. E do nada apareceu uma mosca aqui. Puta merda, isso não é bom, não. É Beelzebub. Eu moro sozinha, né? Eu tava ouvindo o Aconteceu Comigo e tá de noite eu resolvi parar de ouvir e esperar ficar de dia pra fazer isso. Meu Deus. Pô, eu moro sozinha numa chácara. Tipo, não é legal ficar ouvindo. Puta merda, pá. Tudo pra dar certo isso aí. Nem se gritar alguém aparece pra te ajudar. Não. Tem gente um tanto quanto próximo. Minha mãe é minha vizinha e tal, mas, tipo, na minha casa eu moro sozinha. Desses dias que eu subi a escada, porque a fiação tá meio velha e tal, aí a luz tava queimada. Aí eu subi a escada com o celular, assim. E tem uns vidros na minha casa, né? Ela tem vidros na parede, assim, pra fora e tal. Aí eu cheguei lá em cima, cheguei no meu quarto, aí virei assim o celular pra iluminar perto da cama, olhei na janela, tava a gata me olhando fixamente do lado de fora, pelo vidro. Assim, caralho, velho, que susto. Aí gato não é coisa divina não, mano. Na moral. Mas são tão lindinhos. Ah, são ótimos. mundofreak.com.br